Olá pessoal, estamos no ar e você vai conferir uma sessão de cinema bem especial e tudo o que rolou para comemorar o Dia do Jornalista. Segura aí que o universo está no ar. Eu fui acompanhar a Sessão Azul, uma sessão de cinema bem especial para crianças que têm autismo. Roda o VT! Essa sessão de cinema é muito especial. Para muitos pais, levar os filhos ao cinema é uma tarefa relativamente fácil. Mas para trazer essa galerinha aqui, a família tem que vencer alguns desafios. Tinha uma mãe que estava muito incomodada, porque o que a gente entende no cinema? Que você tem que ir para o cinema e ficar quietinho. E o filho dela não ficava quieto e era a primeira vez que ela estava numa sessão azul. E aí ela resolveu ir embora, porque o filho dela não ficava quieto. Aí um dos alunos chegou para a mãe e falou assim, senta aí, descansa, a gente cuida do seu filho. A ideia do projeto é a realização de sessões de cinema que são adaptadas para crianças com distúrbios sensoriais e também suas famílias. Sessão Azul é um projeto que começou no Rio de Janeiro com 2 psicólogas e o marido de uma delas. Eles começaram a preparar, a organizar uma sessão adaptada para crianças autistas. Essas psicólogas também trabalham com autismo lá no Rio. E tem se espalhado para o restante do Brasil. Então cada cidade tem alguns parceiros que junto com essa equipe do Rio e associado a algum cinema da cidade, consegue fazer a sessão adaptada. Um ambiente extremamente preparado para essas crianças, que ficam à vontade sem precisar se preocupar com a opinião ou preconceito das pessoas. Na primeira sessão, como tinha muita gente, ele ficou um pouco agitado, ele fixou mais nas luzes, né, do cinema, assim, ele não aproveitou o filme em si. O bom é que ele interagiu com outras crianças, né? Mas assim, aproveitar bem o filme mesmo, ele teve um pouquinho de dificuldade. Hoje foi super diferente. Hoje ele sentou, hoje ele prestou atenção, ele conseguia rir, entendeu? E assim, foi muito gratificante ver que ele consegue assimilar e associar bem o que estava acontecendo no ambiente e ele aceitou de uma forma assim fantástica. Se para as famílias a Sessão Azul permite um momento lúdico e descontraído com os seus filhos, para os alunos o encontro une conhecimentos teóricos e também a realidade profissional. É uma experiência incrível, né? Cada sessão a gente tem uma quantidade de pais novos, a gente tem crianças novas, então tem crianças que nunca vieram no cinema e aí a gente vai vendo a reação delas, é sempre uma experiência muito rica. Vai trazendo informações novas pra gente, comportamentos diferentes. A gente vivendo na prática, a gente lida com tudo que pode acontecer, né? Na sala de aula a gente lida com situações, com hipóteses, aqui a gente vive na realidade. Final do filme, mas não das atividades. Depois, as crianças lancharam e participaram de diversas brincadeiras e um encontro de famílias que enfrentam os mesmos desafios. Então, eu fico feliz porque é um momento que eu tenho para poder interagir com outros pais, né, que também passam pela mesma situação que eu, né? Então, eu me sinto muito à vontade, fico feliz, aprendo muito também, a gente compartilha, né, as vivências. Então, para mim, é maravilhoso estar num ambiente assim. O Pedro e a Gabi vão contar pra gente tudo o que aconteceu na semana em comemoração ao Dia do Jornalista. Fala mais pra gente aí, Pedro. Pois é, Thaís. Eu fui conferir o Croesia, o projeto que lançou o concurso de crônicas e poesias e que também falou sobre o papel das mulheres na sociedade. Vamos conferir? Aqui é a comprovação de que todo dia é o Dia da Mulher. Afinal, o assunto deste conto é exatamente elas. Nada melhor que a crônica e a poesia para falar sobre as mulheres. O Croesia reuniu os alunos aqui no auditório para debater o papel delas no século XXI. Hoje, as mulheres representam cerca de 51% da população brasileira. E mesmo sendo a maioria, existe uma enorme desigualdade em relação aos homens.
A previsão dos especialistas é que leve 67 anos para que as mulheres consigam as mesmas condições sociais e econômicas existentes no universo masculino. Para lançar luz a essa discussão, os alunos do 5º período de jornalismo apresentaram a proposta do evento. A gente pensou em algo que pudesse realmente ser executável, uma coisa que fosse legal de ser feita. Pensando nisso, a gente pensou em produzir um evento todo voltado com essa temática, trazer mulheres que trabalhem na mídia, que tenham cargos importantes, para elas contarem um pouco das experiências, mulheres que tenham quebrado essa barreira, esse estigma de serem inferiores e que possam ter, de alguma forma, alguma coisa para contar para a gente. Para a gente é um desafio. Porque as palestras, a mesa redonda, o documentário, todo o material que foi divulgado aqui hoje, nada mais é que uma colaboração para que o aluno que vai escrever os seus textos, ele tenha um repertório maior, é um engate para o pensamento. Agora, o nosso trabalho, de fato, não acaba aqui. O encontro provocou nas participantes a sensação de valorização e respeito. Um trabalho assim me representa, porque ele incomoda, ele provoca, e é isso que o conhecimento tem que fazer com a gente. Ele tem que fazer com que a gente saia do lugar, né? Pense de outra forma, ou pelo menos questione aquilo que a gente pensa ou pensava. E aí eu acho que mexe comigo nesse sentido, assim. Eu me sinto muito representada por um evento assim. E para os futuros jornalistas, os assuntos abordados aqui, se colocados em prática, farão um diferencial em suas carreiras. É tão difícil, né? Seria tão bom se a gente tivesse uma cartilha, né, dizendo, olha, faz isso, faz aquilo, que você será também um rapaz, um jornalista feminista, será também um rapaz que não vai repetir preconceitos. Isso é muito particular, muito particular. O que eu falo para vocês é que a gente não pode repetir preconceitos. Né? Aquilo que pai e mãe nos ensinou, de que menino não pode fazer isso, de que menina tem que fazer aquilo. Não repetir preconceitos, é criar conceitos novos. E conceitos novos, para mim, essa geração que são de vocês, por exemplo, a geração que é de vocês, é ver o novo. E aí, Gabi, como é que foi fazer a primeira matéria para o Universo Faesa? Então, Pedro, o curso de jornalismo trouxe profissionais para um debate sobre a crise de segurança que abalou o Espírito Santo. Assiste aí. Depoimentos fortes sobre uma cobertura jornalística sem precedentes no Espírito Santo e no Brasil. O relato de quem ficou na linha de frente nos 21 dias de crise na segurança pública do Estado. Como a gente está num curso de jornalismo e com futuros jornalistas, a gente pensou assim, vamos colocar os dois para dialogarem sobre um fato que surpreendeu e que os convidados aqui foram unânimes em dizer que para eles também isso surpreendeu. Para eles também não havia saídas, não havia como lidar com aquilo no cotidiano. E isso é muito bom, porque aí o estudante ele começa a perceber da importância da formação dele para determinadas situações que são muito concretas e que ele só vai se dar conta quando ele estiver no mercado. Aqui, um encontro de gerações. Entre jornalistas com vários anos de experiência, existe um novato, que com apenas 1 ano de carreira, já vivenciou uma inusitada cobertura jornalística. Esses profissionais que estão aqui há 20 anos, trabalham já há bastante tempo, eles já viveram por isso como se fosse uma primeira vez, né? Algo que é novo para eles. E para mim foi novo e eu já com 1 ano de experiência. Então, isso é legal. A gente meio que não iguala, mas a gente está no mesmo patamar nesse momento de jornalistas que já estão há muito tempo trabalhando com esse tipo de cobertura também. E a gente, como na Rádio CBN, a gente estava com uma questão de escalas, a gente estava com poucos repórteres, então eu estava fazendo muita coisa. Ao mesmo tempo que eu tinha muito trabalho, eu ganhava muita experiência também. Parabéns à Faesa, ao professor Mazini, por provocar esse tipo de debate, porque todo mundo que está sentado aqui, depois de amanhã, está aqui no meu lugar. Porque quando eu estava sentado aqui, eu jamais imaginei que eu fosse estar sentado aqui um dia dando palestra, não imaginei, nem almejava esse tipo de coisa. Os relatos dos bastidores da cobertura mostrou aos alunos um lado do jornalismo que não aparece nas reportagens. Atentos e participativos, os futuros jornalistas tiveram a oportunidade de conhecer a realidade por trás da notícia
e, acima de tudo, o lado humano dos profissionais de imprensa. Eu pude aprender um pouco no dia a dia do profissional, né? Eu pude ouvir experiência que eles já estão há mais tempo nessa área do jornalismo, e ali eu tive referência do jornalismo de rádio, né? Jornalismo impresso, né? Então, como foi cada um desses meios de comunicação. Então agregou muito para mim, eu tive até anotações práticas do dia deles, né? Como o Schneider falou também, no jornalismo policial, né? Como lidar com isso no dia a dia. Então, para mim, foi assim, agregando valores mesmo desses jornalistas que já estão há mais tempo nessa prática. Esses 5 profissionais vivenciaram o descontrole na segurança pública, precisaram lidar com grande número de boatos e informações falsas. Entre eles, a palavra de ordem era: não sabíamos o que fazer. E hoje eu acho que os relatos que foram trazidos para cá demonstram que quem esteve na rua teve como criar uma autonomia em relação à onda de boatos que estava sendo trabalhada. Então eu acho que mais importante de qualquer outra coisa, por mais que houvesse insegurança, foi importante o jornalista estar na rua, porque ali foi a melhor resposta que ele poderia dar aos boatos. E o Universo Faesa fica por aqui. Não deixe de curtir a nossa página no Facebook e até a próxima!